Você costuma dar uma palavra de encorajamento para as pessoas ao seu redor? Nessa aula vamos ver como Deus, através de Isaías, disse para o seu povo ser forte. Afinal de contas, a palavra de Jesus é consolo para todos nós. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos para a lição 8, ou estudo 8 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o poder soberano de Deus para salvar. Mas antes da gente ler o texto áureo, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Essas duas ações, somada também ao seu comentário, é muito importante para o desenvolvimento desse projeto. Um abraço também para a congregação e a área do pastor Licinho Ribamar, que acompanham esse projeto aqui, esse conteúdo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Então vamos para o texto áureo aqui em Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40, 28. Lembrando que a gente vai estudar do capítulo 40 até o capítulo 45 do livro de Isaías. E nós já vamos começar essa aula com um tema polêmico. Afinal, o autor da lição vai dizer assim: a partir de agora iniciaremos o segundo livro de Isaías. Ele vai se referir a isso no sentido dos 27 últimos capítulos, mas esse termo, segundo livro de Isaías, não é muito aceito diante de alguns teólogos. O ponto deles é que nem na Bíblia, nem na tradição judaico-cristã, nem em outro lugar existe uma outra menção de um outro autor para esse livro de Isaías. Eles ainda falam que assim como no tempo de Isaías ou no tempo de Jesus, Isaías é um livro só e não dois. Além disso, a Bíblia não é uma coxa de retalhos. Eles alegam que o livro de Isaías tem uma unidade de pensamento, um início e um fim. Mas é possível compreender o que o autor da lição está falando. Talvez ele esteja falando aqui de uma divisão, não de um segundo livro em um só, não de um outro autor escrevendo o livro de Isaías, mas apenas uma divisão. Assim como nós, por exemplo, podemos dividir outras partes da Bíblia, nós também podemos dividir esse livro de Isaías pelas temáticas. E qual era o tema a que o autor da lição está se referindo aqui? Na primeira parte do livro de Isaías é uma mensagem de castigo. Na segunda parte de Isaías, uma mensagem de consolo e de esperança também. Então vamos para o ponto 1 dessa lição, que vai falar sobre Deus tem poder para salvar. Olha o que é dito aqui no primeiro ponto, o consolo divino, Isaías 41. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40 já vai falar de um consolo sobre um problema que ainda nem sequer aconteceu. Israel não foi exilado, mas já está recebendo aqui o consolo, uma palavra de ânimo do nosso Deus. E ele continua no versículo 2 dizendo: a sua iniquidade será perdoada. Isso porque, para Deus, o nosso pecado não tem uma pena eterna quando nós se arrependemos. Assim como diz em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, observe 4 funções. Aí Jesus vai falar assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o papel de Deus, a vontade de Deus não é só jogar uma pena e juízo sobre as nossas vidas, mas também esperar o nosso arrependimento. Deus não quer juízo pelo juízo, Jesus quer juízo para a nossa salvação e uma volta genuína para os seus braços. Interessante aqui essa palavra consolo, até porque consolo é uma função de um Deus que é 3 em 1. Deus Pai é chamado de o consolo para todas as nações. Deus Filho, a sua função é consolar os que estão tristes. E por fim, o Deus Espírito Santo é chamado de o próprio Consolador. Então, se nós estamos passando por um momento muito difícil em nossas vidas, Deus está disposto a nos ajudar, não só para nos livrar do problema, mas também ao longo desse problema. Um outro ponto importante aqui, como diz o próprio autor da lição, a mensagem de consolo também apresenta a preparação para a vinda do Messias, que vai vir para libertar o povo de Israel. E olha o que é dito aqui no versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Que caminho é esse que Isaías está falando? É o caminho de Israel para a Babilônia, querido. 1.400 quilômetros. Mas é claro
que aqui funciona como um espelho também para o ministério de João Batista, que anuncia e prepara o caminho para Jesus, que é o Messias, que virá salvar o povo de Israel e todos nós da humanidade. Ou seja, não é só apenas uma aplicação, não é apenas uma explicação aqui nesse versículo. Então, quais são as aplicações que esses versículos aqui podem ter? Primeiro, restauração do povo judeu, específico para eles. Segundo, vinda do Messias e a sua salvação. E terceiro, o nosso reencontro com o Senhor nos céus e na eternidade. São 3 aplicações para apenas poucos versículos. No versículo 11 ele vai falar que entre os braços recolherá os cordeirinhos. Deus é apresentado aqui como um pastor e para proteger o seu rebanho, pega os cordeirinhos e coloca nos seus braços, perto ali do seu coração. Embora o nosso Deus seja poderoso e é descrito que as nações são como pó diante dele, ele não deixa de cuidar dos seus filhos de uma maneira pessoal. A gente não pode pensar que Deus é tão majestoso que desconhece as nossas necessidades. Deus conhece e quer cuidar dos nossos problemas pessoais, particulares e até aqueles que a gente pensa que são mínimos. Então vamos para o ponto 1, ponto 2, que vai falar sobre o poder de Deus sobre a criação. Olha o que é dito aqui em Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É interessante que a Bíblia vai falar que ele é quem mede as águas com a concha das suas mãos. Ou seja, o universo inteiro, aquele que a gente aprende que tende ao infinito, que ainda está em expansão, se torna mínimo, se torna como quase nada diante da presença daquele que é o Criador de todas as coisas. O professor Adalto Lourenço ele faz um questionamento. Como o universo teria se organizado? Cientificamente, de acordo com ele, o universo teria nascido completo, para que ele fosse funcional ainda um tempo depois. Como não é possível a gente comprar um carro velho e fazer ele se tornar novo com o tempo, assim também não pode acontecer com o universo. Portanto, para isso é necessário um Criador. E aqui entra a presença do nosso Deus. Por isso que em Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra. E no termo original em hebraico significa uma ação que somente Deus pode fazer. Ou seja, em um determinado momento, o nosso Deus criou a substância, a matéria, tornou a fazer existir o que não existia antes. Deus é um ser infinito, uma causa primária, um Deus que está independente do universo, da sua criação, da terra e de tudo que nela há. E a Bíblia ainda vai continuar dizendo em Isaías 18 e 20, nos versículos, que não há nada que pode ser comparado a ele. Nenhum outro ídolo, nem outra coisa que exista no universo, como as estrelas, nada é similar a ele. Ele é a maior autoridade sobre todas as coisas que existem. E aí a gente responde aquela questão. Se existe um Deus, por que ele tem que ser o Deus de Israel? Se existe um Deus, por que ele tem que ser Jesus? Não pode ser um Deus de outra religião? Para fazer o universo, precisa ser um Deus? Não pode ser um extraterrestre? Então vamos supor que existem outras pessoas te imitando. Eles passam a imitar sua voz. Eles passam a imitar seu jeito de andar. Eles passam a imitar os seus gestos, passam a adotar o seu nome e se apresentam como você. Como as pessoas vão distinguir qual é o verdadeiro e o que não é? Pelo original. O original é você. Assim também Deus, como eu disse anteriormente, a causa primária de todas as coisas, um ser independente do universo. Ele sim é o Criador de todas as coisas. As outras religiões apresentam seus deuses como filhos do universo, ou seja, o universo estava anteriormente e assim foi criado Deus. A nossa não, a nossa fala que o nosso Deus é anterior ao universo e a partir dele foram feitas todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Para responder essa pergunta, qual é o Deus certo e qual é o que não é, alguns homens de Deus vão falar assim: existe um vazio dentro do homem com o formato de Deus. Mas existem muitos deuses. O Deus que preencher esse vazio completamente, esse é o Deus verdadeiro. Então vamos para o ponto 1.3, que vai falar sobre força para os que esperam no Senhor. Olha o que é dito aqui em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, humilham e não se fadigam. É interessante aqui que mostra como um Deus que é tão poderoso não se esquece dos seus filhos. Deus, apesar de ser muito grande, não se esquece dos seus pequeninos. Ao contrário do que Israel pensava, que o meu direito está desapercebido diante de Deus. E quantas vezes a gente pensa assim, né? Que Deus não está olhando a nossa situação, que a gente já está passando tempo demais por esse problema. Mas aqui Deus dá uma mensagem ao que está cansado, ao que pensa que está abandonado. Quando nós estamos cansados, nós sabemos o que nós devemos fazer. Apenas ter uma noite de sono reparador. Mas quando nós estamos cansados espiritualmente, o que fazer? Esse versículo aqui é uma promessa de um Deus eterno que não se cansa, mas entende a vida daqueles que se cansam. Aqui Deus fala sobre um renovo que vai além do corpo. O próprio Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A alma é diferente de corpo, e o nosso Deus quer nos dar um alívio para o nosso interior. Paulo vai falar: "Não nos cansemos de fazer o bem." Isso porque fazer o bem cansa. Se doar cansa, se entregar cansa, dar a outra face cansa. A Bíblia vai falar que Davi se fortaleceu no Senhor. Ou seja, às vezes, quando Deus não vem ao nosso encontro, nós temos que ir em direção a Ele. Isso só acontece por meio da fé. Jesus fala assim: "Vinde a mim." Ele não vai falar assim: "Eu vou ir até você." Não, ele chama: "Vinde a mim." Davi se fortaleceu no Senhor. Em Hebreus é dito que as pessoas da fraqueza tiraram força. O problema é, meu irmão, que quando a gente está passando por problemas, as pessoas deixam de ir aos cultos, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, não pedem mais perdão diante de Deus, se afastam de Deus, se entregam aos problemas. Aí, meu irmão, é tudo que o inimigo quer. O que aconteceu quando Paulo e Silas foram jogados na prisão? Eles cantaram, se aproximaram de Deus e Deus os respondeu. E escuta aqui, a promessa vai além. Sobem com asas como águias. Deixa eu te falar, querido, águia não precisa fazer força para voar. Águia segue voo apenas com a força do vento. Ficam apenas planando no ar. Assim, meu irmão, é a promessa para mim e para a sua vida. Aqueles que esperam no Senhor, que têm um relacionamento com Deus, apenas descansam e deixam ser levados pelo vento que apenas o Espírito Santo pode soprar nas nossas vidas. Então vamos para o ponto 2, que vai falar sobre a mão do Senhor fez isso. E o 2.1 vai falar sobre ser forte. Olha o que é dito aqui em Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e a seu próximo disse: ser forte. Um ponto que a gente pode abordar aqui é que nem a união, a aliança entre as nações vizinhas fez com que Ciro deixasse de cumprir o propósito divino que ele tinha. E sobre a união a gente pode destacar ainda 2 pontos. O primeiro é que diante de uma crise e dificuldade é nosso dever, ou é a melhor opção, nos ajudar mutuamente, ajudar o irmão que está do nosso lado. E o segundo ponto é que essa força ainda é limitada aqui na terra. Portanto, essa ajuda a gente tem que pedir diretamente de Deus para ajudar o nosso irmão. E a Bíblia ainda fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor significa entender que nós estamos em dependência de Deus e é Ele que irá nos apoiar diante das dificuldades. E os que esperam no Senhor desfrutam de 3 promessas. Primeira, são vivificados quando estão cansados e fracos. Segundo, têm a capacidade de ficar elevado acima das dificuldades, como as águias. E por último, podem correr sem se cansar, andar firmemente sem desfalecer. Quando parece que Deus demora a agir, Ele pede para que o povo confie nele e tenha paciência e esperança no seu poder. Então vamos para o 2.2, que vai falar: te sustento com a minha destra. Olha o que é dito aqui em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Aqui o próprio Deus oferece proteção e sustento para Israel. Olha o que é dito em Josué 1:5. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Para ser contigo é muito vago. Por isso que ele fala: eu não te deixarei. O que é isso?
proteção pessoal, nem te desampararei. E o que é isso? Proteção total. Deus promete proteção pessoal e proteção total para nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Atualmente, a presença do Senhor conosco é muito maior do que na época, ou de Josué ou de Isaías. Olha o que é dito por Jesus em João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No Antigo Testamento é com, agora é em. Paulo vai dizer em Colossenses que o mistério que estava oculto em séculos foi revelado, que é Cristo em vós. Deus está com você e Ele também está em você através da presença do Espírito Santo. Porque eu e você somos templo, somos morada do Espírito Santo. Hoje a aliança que Deus tem comigo e com você é muito maior que Ele tinha antigamente com o povo de Israel. Então, meu irmão, que convicção nós temos nos dias de luta? Será que nós cremos realmente que Ele está em nós e com a gente? Ou será que a gente está dando cabeçada por aí? Saiba de uma coisa, o que Ele promete para você é vitória. E no 2.3 é dito assim, a mão do Senhor fez isso, Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Aqui ele exalta a soberania de Deus, ele vai falar assim, a mão do homem não serve para muita coisa. O que faz curas, o que faz milagres, o que restaura, o que traz do nada a vida, que está informe, ele cria um objeto em forma. É somente através da mão do Senhor. E ao final de todas essas coisas, são todas as nações reconhecendo que o nosso Deus salva. Do versículo 8 ao versículo 20, ele termina a ideia de proteção divina. E a partir do 21 até o 29, ele mostra que ele é o único Deus diante de todas as nações que pode predizer o futuro e o que virá. Então vamos começar o ponto 3, que vai falar sobre ungidos para uma missão. Olha o que é dito aqui no 3.1, o Messias é o único Salvador. Isaías 42:1 diz o seguinte, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui ele apresenta o Messias, um líder separado por Deus, que era o próprio Deus e era o Filho de Deus, e iria trazer a salvação e a remissão dos pecados para toda a humanidade. E observe, o Espírito iria ungir esse Messias para ele cumprir a ordem redentora. E os discípulos de Jesus, para continuar a obra que esse Messias iniciou, também precisavam que o Espírito fosse derramado sobre eles. Não tem crente que consiga fazer sozinho, com sua própria capacidade, sem a presença desse Espírito Santo na vida dele. Esse Espírito, como dizem Atos, é espírito de poder, de revelação e espírito de sabedoria. E é interessante que esse mesmo versículo de Isaías é citado no Novo Testamento em outras palavras, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 18. Olha o que é dito aqui. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Fica claro aqui, portanto, que o profeta deixa claro que o Messias é o próprio Jesus Cristo. Jesus foi um líder humilde, paciente e sem violência. Eu já vi até mesmo ateus falando que já leram a Bíblia, não acreditaram, não tiveram fé, mas que reconheceram que a principal mensagem de Jesus é o amor. E ele leva-se a mensagem de amor não somente a Israel, mas para todas as nações. Deus é o único que pode refazer tudo, até porque ele foi o criador de todas as coisas. Para aqueles que eram surdos e cegos, e aqui tem dupla aplicação, porque Jesus tanto curou os surdos e os cegos, quanto ele fala aqui de surdez e de cegueira espiritual, estava fazendo o povo ser roubado pelos seus inimigos, não havia ninguém para livrar aquelas pessoas. O próprio Deus se dispõe a restaurar aquela terra. Então vamos aqui para o 3.2, vocês são minhas testemunhas. Olha o que é dito aqui, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo,
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Escuta aqui, olha o que Deus está falando aqui. Ele está falando que ele é o único Deus e que ele é o único que tem um plano de redenção e de salvação para a humanidade. A gente entende que por mais que a gente respeite as outras religiões que acreditam em outros deuses, em outras formas de deuses, a gente jamais vai aceitar isso como uma regra. A gente jamais pode aceitar isso dentro das nossas igrejas e dentro dos nossos princípios. Porque Deus já mostra que ele é único. Deus já mostra que não existe nenhum que chegue próximo dele. E os outros, ele deixa bem claro que são ídolos falsos. Claro que não vou pedir aqui para você sair discutindo, agredindo ou falando mal das pessoas que acreditam em outras religiões. Deixa eles afirmar o que eles querem. É até direito dela acreditar que existe um outro Deus. Mas a gente sabe, pessoalmente, eu e você, que só existe um. Da mesma forma, a gente pode defender a nossa ideia, que só existe um Deus. Que esse é o Deus, princípios, que tem ideias e que pode nos salvar. Outras religiões acreditam em outras formas de salvação. Eu não tenho certeza se é a religião hindu ou budista que acredita que você reencarna em outros animais. Um homem pode se tornar uma formiga, dependendo do que ele fez aqui na Terra. Uma espécie de pena ou de promoção para as ações dele. Essa é mais ou menos a ideia que trata, por exemplo, uma outra religião. Mas a nossa não. A nossa, nós pecamos, nós fomos os culpados e Deus veio até esse mundo por amor, se sacrificou pelas nossas vidas. Graças a Ele que podemos ser transformados 100% de acordo com a vontade dEle. Ou seja, aqui nesse versículo nós temos 3 ideias. Deus é o protetor de Israel. Segundo, Deus é o salvador de Israel. E terceiro, Deus é o único Deus de Israel. À medida que Israel se distancia e passa a acreditar em outros deuses, Deus também se afasta daquele povo. Jesus jamais se referiu a um outro Deus como ele e como seu Pai. 3 em 1. Jesus, enquanto homem, ele diz: por que me chamais bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Depois que ele está ressuscitado, ele se torna o nome que está acima de todo nome. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1. Essa é a nossa salvação, esse é o nosso consolo, essa é a nossa proteção. Então vamos para o 3.3, que vai falar Ciro, pastor e ungido. Isaías 45:1 diz o seguinte: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para discingir os lombos dos reis e para abrir adiante dele as portas, que não se fecharão. Isaías aqui profetiza sobre um homem que Deus iria levantar cerca de 150 anos do seu nascimento e que esse homem iria conquistar as nações e proteger a Israel. Esse homem era Ciro, o rei da Pérsia. Ele é chamado de justo não porque ele era justo, mas porque os planos de Deus eram justos na vida dele. Ciro libertou os judeus do exílio da Babilônia. E ele recebe um título de ungido, o mesmo título que Jesus recebe, o ungido verdadeiro. Ciro é chamado de ungido do Senhor porque ele tinha uma tarefa importante, libertar o povo do exílio, e assim daria continuidade ao plano de salvação que Deus tinha não só para Israel, mas para toda a humanidade. Ciro fundou o Império Persa, que durou cerca de 2 séculos, libertou o povo da Babilônia, assim como é descrito lá em Esdras 1. E assim fez com que o povo de Israel voltasse para sua terra. E ainda falando sobre a soberania de Deus, olha como é que termina aqui. Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E no versículo seguinte ele vai falar que todo o joelho se dobrará. Paulo cita esse mesmo versículo, em outras palavras, lá em Romanos e também em Colossenses, para dizer somente que nem todas as pessoas se voltarão a Deus com o coração sincero e se arrependendo. Mas chegará um dia que todas as pessoas, querendo ou não, voluntariamente ou não, se curvarão diante do nosso Deus e afirmarão que somente Ele é o Senhor. E essa foi a aula de hoje, querido. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e já deixar o gostei, assim vai ajudar a gente muito com esse trabalho. Olha o que diz aqui na aplicação pessoal. Deus, na sabedoria de poder, é capaz de trabalhar em meio de todas as culturas e estruturas humanas, usando até aqueles que estão fora da aliança para cumprir seus desígnios e revelar a sua glória. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa e sua família, no nome de Jesus.
Amém.